como superar traumas e crenças limitantes. Nesse vídeo você vai entender o que são traumas, o que são crenças limitantes e por que elas travam tanto a vida de uma pessoa, ok? Você vai descobrir como que elas se formam, qual que é a diferença entre essas duas coisas, porque são diferentes, e como elas afetam os seus resultados. Meu nome é Rodrigo Nogueira e nesse canal nós temos vários assuntos que tratam do desenvolvimento humano. Falamos aqui de espiritualidade, falamos sobre vários temas, pois o próprio processo de espiritualidade, ou mesmo aqui como a gente trata, principalmente o nosso tema é projeção astral, como esse processo ele é afetado pelos traumas e pelas crenças limitantes, porque não tem como, ao começar a fazer os processos de projeção astral, que é uma das ferramentas como a meditação, a autodesenvolvimento, a autoanálise, a psicanálise, a psicologia, todas elas vão trabalhando em cima de um processo de mente e alma. Mais especificamente, mais profundamente, eu falo sobre esse processo com uma visão mais profunda, compreendendo além das limitações que a ciência natural e psicológica tem, porque eles conseguem ir até um patamar e depois não conseguem avançar. Por isso que eles não resolvem a maioria dos traumas e não resolvem a maioria dos problemas emocionais que uma pessoa tem e uns bloqueios, porque depende de você ir para níveis de desenvolvimento, níveis de profundidade em que está traumatizada a pessoa no processo da alma ou no seu processo mental, ou seja, no seu corpo astral e no seu corpo mental, que são outros veículos além desse veículo físico. Esse veículo físico é um dos 3 principais veículos de manifestação do ser humano. Por isso que quando nós analisamos dessa forma, nós conseguimos sim acessar o verdadeiro motivo dos processos espirituais. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer é entender o que é um trauma. Um trauma, ele se origina de um processo onde você, na infância, no momento em que você ainda estava em formação, e nesse momento de formação, você foi realizar alguma coisa, estava passando algum processo e naquele momento você sofre um impacto físico, um impacto emocional ou um impacto mental, ou seja, um trauma, uma ação impactante que causa uma dor no processo principalmente emocional, que é o mais sensível ao bloqueio de processos de enfrentamento de situações. Por quê? Porque é nele, é na alma, em que o dano principal ocorre. Sempre vai estar associado a uma dor no campo emocional e a um bloqueio de causa e efeito no campo mental. Essas duas ações, esses dois sentimentos, esses dois processos mentais e almático são impressos no corpo físico e às vezes isso se manifesta com algum tipo de dor, doença, enrijecimento, alguma parte no sistema nervoso afetando também o corpo físico e o emocional. E ali cria-se o que? Um nódulo, um bloqueio, uma trava, ok? E aí o que acontece? Então o trauma é uma coisa onde você foi fazer algo, foi agir ou estava em uma situação e foi impresso uma dor geralmente traumática, que acaba sendo problemática, é uma dor que não tinha que ter tido. Era uma dor causada por uma situação que não tenha nada a ver ao ter dor. Por exemplo, por que a dor ela é boa para ensinar as pessoas a não agirem de forma errada? Por exemplo, a pessoa vai de um lugar mais alto, ela cai e ela sofre um impacto, ela sofre um trauma.
Porém, esse trauma, ele é positivo, ou seja, é um mecanismo de proteção do ser humano para ele realizar ou tomar cuidado para não se machucar tomando certos comportamentos. Porém, esse é um mecanismo natural e nesse caso foi positivo, ou seja, é um trauma positivo, é uma ação que dá prudência para a pessoa. Se ela caiu e sentiu dor, peraí, ela pôs um dedo numa tomada, ela sentiu dor. Ela mexeu com uma faca cortante, cortou a mão, opa, sentiu dor, tem que tomar mais cuidado. Ou seja, é um trauma que no final é algo positivo. Agora, qual é o problema de um trauma negativo? É quando ele bloqueia uma ação que é positiva. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de falar em público, justamente porque todas as vezes em que ela tentou se expressar na infância ou na adolescência, em trabalhos escolares, por exemplo, a pessoa sofreu chacota, riram dela, chamaram de idiota, brigaram, chamaram de burro, como você fala mal, e xingaram alguma coisa, a criança vai se expressar, o pai e a mãe, em vez de deixar a pessoa treinar, já xinga, já briga, já faz alguma coisa e a pessoa então traumatiza. Ela cria um bloqueio em uma ação que não precisaria ter aquele bloqueio. E aí isso vai fazer com que ela se torne um adulto travado, cheio de traumas, cheio de bloqueios que impedem ela de avançar, porque ela não quer ter aquela dor. O corpo dela aprendeu a sentir dor quando está em certa situação, ou seja, quando a mente dela estiver num ambiente em que ela estiver um ambiente semelhante, ou estiver para fazer algo semelhante ao que ela passou no passado, o cérebro dela vai ativar a possibilidade daquela dor. Então ele pega e fala, não faça. Então por isso que há frio na barriga, dá calafrio, a pessoa sua, fica toda nervosa, ela começa a ter crise de ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é do que a mente prevendo que algo ruim pode acontecer. Então saia daquela situação, mude de ambiente, mude de lugar. E aí a pessoa não consegue avançar por aquele caminho. Agora, se é uma criança, por exemplo, for estimulada a falar em público e ser então reconhecida, premiada, bonificada por falar bem em público, ela vai ter o oposto do trauma, ela vai ter a coragem, ela vai gostar de falar em público. Da mesma forma, qualquer tipo de situação que a pessoa está enfrentando, alguns vão enfrentar com coragem e outros vão ter medo, porque depende da forma com que ela aprendeu aquilo. Se você tem muitas coisas que você sente medo de fazer, mas não faz sentido, não tem lógica, não existe um perigo real, possivelmente você tem um trauma, você tem um bloqueio que não precisaria ter. Por quê? Nós temos que ter medo das coisas. A pessoa tem que ter medo ao atravessar a rua. Ela não pode simplesmente, não vai acontecer nada comigo e eu vou atravessar. Senão ela não presta atenção, ela não tem cautela, ela não acende um alerta. Então sentir medo é importante para a pessoa saber o que deve e como fazer. Porque tem coisas que realmente devem ser evitadas porque existe um perigo real. Beleza? Esses são os traumas e como eles surgem. Nós vamos falar daqui a pouco como você pode superar eles. Ao mesmo tempo, irmã do trauma são as crenças limitantes. E as crenças limitantes, o que são? As crenças limitantes são mentiras que te contaram durante o seu processo de infância e seu processo de criação. Essas crenças limitantes, essas mentiras que por um pai que tinha um trauma, alguém que aconteceu, alguma coisa que aprendeu errado, ele pega e passa essa programação para você, repetidamente, falando para você que aquilo ali não funciona daquele jeito.
ou é uma forma com que você acredita de alguma coisa, mas geralmente ali 90% das crenças limitantes são crenças limitantes formadas pela programação errada que os adultos que criaram essa criança, que formaram, que educaram essa criança, passaram para ela. Existem dezenas de crenças limitantes colocada, por exemplo, uma das maiores crenças limitantes, ela é tão profunda que ela se tornou cultural nas pessoas que falam a língua portuguesa. Qual é? O amor ao dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Esse texto, ele está até na Bíblia, porém não é exatamente o que está descrito no texto. Porque a definição de amor para nós latinos é diferente da definição de amor para os judeus daquela época. Ou seja, pela diferença da interpretação correta da palavra, trouxe uma crença, ou seja, trouxe uma mentira. E o que acontece? Então, se o mal, amor ao dinheiro é o mal, e qual que é a definição para nós latinos? O que é o amor? Amor é querer bem, amor é querer estar junto, amor é querer com você, é tratar bem. Então, se ao tratar bem o dinheiro, se eu querer ele junto comigo, então eu estou dando lado ao mal, eu estarei indo para o inferno, eu estarei sendo uma pessoa ruim. Então essa é uma crença limitante extremamente profunda e enraizada de forma subjetiva na mente de todos os brasileiros quase, que faz com que o brasileiro, a pessoa que quer ser bom, eu quero ser bonzinho, ela tem que se afastar do dinheiro. Ou seja, é uma crença, ou seja, é uma mentira. E dessa forma, que é uma das mais absurdas, existem centenas de mentiras que estão sendo colocadas para as pessoas. O vendedor é o mentiroso. Se eu quiser ser rico, então ou eu sou rico ou eu sou mal. Então, já para eu ser rico, então tem que ser mal também. O ladrão, o corrupto. Eu não posso ser um líder e ao mesmo tempo ser uma pessoa que ama e ajuda as pessoas. Para eu ir para o céu, eu não posso ter nada. Eu tenho que estar desapegado a todas as coisas de bens. Eu tenho que andar de roupa de farrapo, ser pobre e ficar ali. Eu estou desapegado de tudo. E isso, então, aí eu sou santo, aí eu sou. Até o voto de pobreza é fruto dessa crença mentirosa. Uma interpretação errada. Não quer dizer que se a pessoa passou necessidade, está passando dificuldade, ela é mais santa ou menos santa. Não tem nada a ver. São ocasiões da vida. Não tem a ver a santidade, ser mais puro, ser mais... Não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem. Você vai encontrar pessoas que são extremamente purificadas em questão de ética, moral, e são extremamente ricas, e você vai achar pobres que são extremamente miseráveis dentro de si no sentido de maldade. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nós associamos isso por causa de um erro. E dessa forma, muitas crenças vão se formando. Crença da sua autoimagem negativa. Quando o pai ou a mãe fala: nossa, você é uma pessoa muito burra, você é uma pessoa idiota, você é uma pessoa feia, você é uma pessoa amarga, você é uma pessoa ruim, sei o que, e o pai fala. A criança tem 6 anos de idade, ela está em construção ainda pode se tornar um monte de coisa. E aí o pai, a mãe, o tio já define, já passa assim: você é isto. Quando a pessoa ouve essa frase, você é isso, de uma pessoa que alimenta ela, cuida dela, dá tudo para ela, ela passa a acreditar. Então, se você geralmente for um filho bonzinho, possivelmente você vai engolir as crenças erradas do seu pai, as crenças limitantes do seu pai, como se fossem absolutamente verdadeiras. Se você for um filho revoltado, você vai se revoltar contra tudo, você não vai nem pegar as crenças positivas e nem as verdadeiras, você vai ficar mais louco ainda. Então assim, tudo é muito relativo.
tudo vai de você entender e discernir de que quem te programou, quem construiu essas crenças, poderiam estar erradas. E qual é a maneira de descobrir se você tem uma crença limitante, um trauma ou um bloqueio? Primeiro, os bloqueios aparecem quando você tenta executar alguma coisa e sente um medo que não tem lógica. A outra pessoa faz de uma forma normal, mas você tem extrema dificuldade de fazer ou nem consegue fazer. Você provavelmente tem um trauma emocional, mental ali, e você precisa acessar essa memória para corrigi-la, ok? Outra, a crença limitante, você tenta fazer algo, mas alguma coisa sabota e dá tudo errado. Você trabalha, você se esforça, você se comunica, você faz tudo o que tem que fazer, mas o resultado não aparece. Simplesmente você possivelmente tem um sabotador, e esse sabotador está dentro da sua mente, dentro do seu coração, sabotando de dentro para fora, né? E você não consegue realizar, você não consegue ter um fato, você não concretiza, você não age, você se limita, você vai até um piso e cai, você vai até um tanto e cai, você vai até um tanto e cai. Quando você faz isso, pode ter certeza, existe uma crença limitante. Ou seja, geralmente uma crença limitante, ela não necessariamente ela tem um trauma emocional por trás, mas ela pode ter. Mas geralmente ela não tem, ela é simplesmente uma lógica de raciocínio, de uma crença em cima de um ditado popular que você acredita piamente, mesmo você tendo estudado, feito muitas coisas, mas você ouviu aquilo tantas vezes na repetição que você acredita muito mais nisso. Imagine você ficar ouvindo enquanto está sendo ensinado e educado pelos seus pais, parentes e tal. Você ficar ouvindo ali 5, 10, 15, 20 mil vezes, enquanto você cresceu, você deve ter ouvido aí entre 10 e 20 mil vezes uma frase falsa. E essa frase falsa está enraizada no seu subconsciente, que você toma ela, ainda que você leia 10 livros, você vai em 100 palestras e todas elas falem o contrário, elas ainda você no seu inconsciente, você prefere dar razão pela palavra negativa, porque de quem você recebeu aquela palavra negativa foram seus pais, seus criadores, e estavam falando no momento da sua infância, onde você tinha eles como referência de maior autoridade, você estava totalmente aberto para a programação. Então, ela vai acumular. E por que você dá esse peso para ela muito mais? Primeiro, pela repetição. Esse é o item. O segundo item é profundidade. Você escutou aquilo na hora que você tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos. E aquela memória ela foi empilhando. Então, você não somente tem uma quantidade de vezes que você ouviu aquela mentira, como você tem muito lá no seu íntimo gravado, em momentos em que você nem tinha tanta consciência de si mesmo. Nós começamos a ter consciência de si mesmo mais ou menos ali pelos 7, 8 anos, quando a criança começa a ter autoconsciência, ter identidade. Por quê? Até os 7 anos, você é totalmente aberto. Então tudo que te falarem, você vai colocando ali. Você não tem com o que comparar. Como você vai ter senso comum para discutir o seu conceito contra o outro, contra seus pais, se você não tem um conceito ainda formado e não tem com o que comparar? Ou seja, você aceita toda a programação. Então a programação até os 7 anos você é tipo aberta total. O que falar, o que eu ver, o que eu imaginar é verdade. Ok? Dos 7 aos 14 anos, passa numa fase um pouco mais crítica, onde aí é a aplicação da ação. Então, até os 7 anos, geralmente é 80-20 mãe, sendo 80 mãe e 20 o pai. E depois, dos 7 aos 14, é 80 pai e 20% mãe. Por isso que a idade emocional do ser humano brasileiro
na média, é 8 anos. São crianças. Por quê? Porque a paternidade é tão fraca no Brasil, o afastamento do pai da parte de criação do filho é tão fraca, que ele cresce até os 7 anos, criado pela mãe, mais pela mãe, ele está ali captando mais informações de coisas para se cuidar de si, entendeu? É bebezinho, vai crescendo, mas com 7 anos ao 14, é a hora que o pai começa a ensinar essa criança, deveria estar ensinando essa criança a viver no mundo, a enfrentar a vida, a dor da vida e vencer. E nessa hora, o pai não está. Então o que acontece? Uma imaturidade enorme da média brasileira. É preciso ter. Aí com 14 anos até os 21, é a hora que essa criança, esse indivíduo, ele pega o conceito do pai, pega o conceito da mãe e vai testar sozinho, sem guia, para tirar então as próprias conclusões. Com 21 anos, a maturidade cerebral dessa pessoa se conclui praticamente sobre autoidentidade. E aí ela sabe como se proteger, no caso da mãe, como arriscar, no caso do pai, e como fazer isso sozinho por conta própria. Então, ela entende o seu potencial e aí ela define realmente um plano da vida. Por isso que eu, na minha opinião, uma pessoa só deveria determinar a escolha da faculdade e a profissão após os 21 anos, porque aí sim ela tem maturidade. Entre os 15 e 21 anos, ela deveria deixar ela estudar em vários cursos de menos tempo, 6 meses a 1 ano, diferentes, para ver qual que ela sente-se mais feliz, que ela tem mais aptidão, que ela domina mais. E então sim, a partir dos 20 anos, ela entra num processo de uma faculdade decidindo, não, agora é isso. Para não acontecer exatamente o que acontece no mundo hoje. 80 e poucos por cento das pessoas, elas não fazem, não agem na faculdade que fez, porque elas estão num período de decisão errada, ok? E tudo isso tem a ver com bloqueios e traumas. Porque se uma pessoa cresce sem bloqueios e sem traumas, a clareza mental sobre propósito de vida, o que ela vai fazer, como ela vai fazer e o que ela vai viver, seria maravilhoso. Mas como não estamos nessa situação ainda, e muitos de nós tivemos que fazer essa educação, reeducação, então nós temos então que acessar ferramentas, técnicas, de forma de reprogramar esse processo. E aí é onde que entra o método REP, que é o método que eu criei. No método REP e nas ferramentas de reprogramação mental, como é que funciona o processo? Eu vou explicar para você como é que funciona. De várias formas você pode acessar, mas a técnica mais rápida e mais simples para você acessar e ressignificar é um processo de rastreamento mental pelo processo da pergunta, da escrita e da visualização. O que você vai fazer? Você vai pegar o seguinte, você vai pegar assim, beleza, eu estou no momento com essa dificuldade, eu não consigo passar esse obstáculo. O que você vai fazer? Você vai escrever no papel o obstáculo que você tem, ok? E vai se perguntar assim, o que me faz, qual é a experiência que eu tenho em relação a esse tipo de situação? E você vai começar a escrever. Por exemplo, em relação ao... Eu vou falar em público. Quando isso surgiu? Por que eu tenho medo de falar em público? Quando que eu tive um momento, porque eu sinto calafrio, vou falar em público, eu sinto isso, sinto aquilo e tal. E você vai escrever. E vai procurar puxar na sua memória, começar a fazer pergunta. Quando que aconteceu? Quando que eu fiz um trabalho, que eu entreguei, fui falar e começa a fazer essa terapia, começa a escrever. Quando você começa a escrever, o seu cérebro vai começar a te dar as coisas. E por que escrever? Porque fazer sem escrever vai fazer você ficar um pouco perdido e você não vai rastrear corretamente. Mas quando você escreve, você está tirando aquela camada. Imagine que você então tem lá 50 camadas de informação
para chegar onde está o trauma, onde está a dor, onde está a raiz do conceito errado. Imagine que você tem uma banda de programação e essa programação aqui nível 7, você está na programação nível 60 de informação, mas a 7 que está o trauma, você não sabe qual que é o nível. Então o que você vai fazer? Você vai começar a escrever. E vai começar a escrever. E tudo que vier na sua mente você vai colocar. Então quando você coloca no papel, o seu cérebro fala assim, tirei essa camada, vou para outra. Se você não escreve, você só fica nas primeiras camadas porque o seu cérebro não consegue lembrar de muitas coisas ao mesmo tempo. Então ele lembra de 2, 3 pontos. Então você tem que escrever aquele ponto. Aí o seu cérebro fala, beleza, isso eu já sei. Ele está vendo, você está vendo. E aí você escreve mais um pouco, você continua escrevendo sobre aquele problema, sobre aquele tema. Aconteceu tal coisa, eu lembro disso aconteceu, isso que aí você vai estar o quê? O seu cérebro vai estar descendo a memória. Você continua escrevendo, ele desce mais um pouco. Você escreve, vai chegar uma hora que você vai sentir um medo, vai sentir um pânico. Seu cérebro vai falar, opa, o que você está fazendo aí? Por que você está acessando essa memória? Isso não é bom, vai fazer você sentir mal, chorar, você não vai saber lidar com aquilo lá. Aí você fala, vou saber sim, vou ter ideia, vou achar o caminho, que se lasque o que vai acontecer comigo agora, eu vou fazer. Aí eu vou pagar o preço, eu vou sentir essa dor de novo, não tem problema. E você continua escrevendo. Aí você cérebro, então saiba mais isso. E aí, o que você acha? Ele vai te desafiar, seu cérebro vai te desafiar. Vai te dar uma coisa feia para você. Vai fazer você chorar por alguma lembrança horrível. E vai falar, quer lidar com isso ainda? Você acha que dá conta? Mas você fala, eu quero, vou dar conta e continua escrevendo. Aí você vai escrever. Aí você vai ir para a camada 50, camada 49, 30. Aí você vai chegar. Na hora que você estiver chegando na camada onde está o trauma verdadeiro, você vai sentir um pânico horrível. Você vai sentir dor, você vai sentir calafrio, você vai dar sudorese, você vai dar tremedeira, vai dar boca seca, vai dar tudo que é sintoma de que você está pronto de morrer. Mas é o seu cérebro só lembrando do processo e liberando dentro do seu corpo as mesmas químicas daquele momento. Porque é assim que ele faz você lembrar daquela situação. Ele está te ajudando, ele está dando informação. Quando você tem uma memória, a memória ela é fruto desse processo de vários sentidos. Então a memória física está te dando as memórias daquela situação. Para você o quê? Resgatar aquela situação. E aí você continua, mas não para. Continua, escreve, tá? E de repente você vai chegar no trauma. Às vezes você vai estar sozinho e vai chorar que nem uma criança. Mas é a hora que você vai ter tirado. E aí você faz o quê? Tirou o trauma. Lembrei da bagaça. A minha esposa mesmo lembrou de coisas com 1 ano de idade. Para você ter ideia. Eu lembrei coisas de 6 anos de idade, 4 anos, de 5 anos. Por quê? Porque você vai acessar essa memória que está lá. A raiz daquele mal onde você era uma criança inocente, pura e simplesmente totalmente aberta. E alguém foi lá e meteu-lhe uma faca na sua alma, na sua mente, no seu conhecimento. Traumatizou. Então você não quer lidar com aquilo agora. Agora você vai então, e aí você tira. Chegou naquilo lá, beleza, foi por causa disso. Aí você fala, FDP. Caramba, foi por causa dessa desgraça que eu estou me lascando. E aí você acha, você chora, você desaba, você vai ficar bravo, vai ficar irritado, vai ficar bravo com você mesmo, vai acabar com todo mundo, vai xingar mãe, vai xingar pai, vai xingar tio, vai falar, caramba, o que fizeram comigo? Mas você se sai. E aí o que acontece? Nessa hora você tem que fazer o quê? Você tem que ressignificar isso. Você vai dizer assim, que merda, que decisão errada, que situação. Tá bom. O que eu podia fazer com 1 ano? Nada. O que você podia fazer com 4, 5 anos? Coisa nenhuma. Então, caramba, não é culpa minha. Eu não vou ficar com esse peso. Eu quero que se foda que me traumatizou. Quero que se lasque. Eu vou amar essa pessoa, vou ter compaixão. Mas eu não vou mais guardar isso. Isso é ressignificação. Isso realmente é o verdadeiro sentido de você desapegar. Aí você vai escrever. Nesse momento, eu não tinha condição de tomar uma decisão diferente. Não tinha como eu agir diferente. Ok, vou procurar o ponto positivo. Estou vivo, passei aquilo. Meu pai e minha mãe eram ignorantes, ou alguém não soube, ficou nervoso, a vida foi uma merda, não teve culpa ninguém. Foi a situação, o colapso total, uma interpretação errada minha. Eu olhei com outros olhos, meu pai nem estava pensando naquilo, nem minha mãe.
Não sei, tem que descobrir. Mas aí você escreve e fala, ah, beleza. O que eu faço com isso? Ah, eu vou usar isso como ferramenta para eu crescer. É para que ninguém mais se lasque como eu me lasquei. Eu vou, sei lá, às vezes você vai escrever um livro porque você descobriu, destravou aquele trauma. Porque aí você vai falar como não traumatizar seu filho, não fale essas besteiras, né? 100 formas de você não traumatizar seu filho. Você vai escrever alguma coisa, mas você vai fazer, aí você vai pegar aquela experiência, vai ressignificar emocionalmente, dando uma outra emoção, uma emoção de compaixão, de misericórdia, de positividade. Você transforma a emoção e dá um significado racional para aquilo também, dá uma lógica. Fala, eu não tinha como fazer, então o que eu podia fazer? Não podia fazer nada. Pronto, acabou. Então, paciência, eu tenho que fazer o que com aquilo agora? 2. Dou outro sentimento. Cara, ciência, vai. Vou mudar para um sentimento de compaixão para minha mãe. Minha mãe era tola. Minha mãe ficou nervosa aquele dia. O pai brigou com ela, não sei o que aconteceu. E ela ficou, gritou comigo e não tinha problema. Não era culpa dela. Ela ficou nervosa. Eu fui encher o saco dela na hora que ela estava fazendo um negócio. Ela ficou mais brava comigo, jogou em mim aquela raiva, aquela ira. E beleza, então não foi culpa de ninguém. Sei lá, eu ressignifiquei. Mudei a minha sensação emocional em relação àquilo. Isso é uma mudança de ressignificação. Beleza. E aí você então, o que vai acontecer? Como você está lá na memória 7, como eu dei o exemplo, foi o trauma, e você ressignificou, o que vai acontecer? Vai começar um desencadeamento de ressignificação de todas as experiências dali para cima. Por quê? Todas as experiências dali para cima que você teve empilhando aquilo ali depois, na linha do tempo, você vai começar a enxergar com outros olhos, porque com outro sentimento, porque não vai mais fazer sentido. Porque a raiz do trauma criou uma dificuldade para você viver a próxima experiência. E aquela próxima experiência, ela vai ser ressignificada também, porque você vai enxergar ela com outros olhos. Olha, se eu tivesse sentimento positivo, quando eu tive aquela outra experiência, naquela outra experiência eu teria reagido diferente, falado diferente, amado diferente, me relacionado com as pessoas de forma diferente. Então, quando você muda a raiz de um trauma, a mudança é profunda, porque ela desencadeia em todo um leque de experiências que você teve a partir daquele ponto. Então, o Rodrigo passa a ser uma pessoa totalmente diferente, porque imagine a porcentagem de mim que muda nessa hora. Uma porcentagem muito maior do que simplesmente eu ler um livro. Eu ler o livro, eu tive uma experiência ali no presente. Agora, eu vim mudar uma experiência que eu tive quando na infância, e aquilo então desencadeia uma mudança completa e uma porcentagem alta de quem eu sou e como eu me vejo. E aí eu passo a ter uma pessoa mais segura, mais forte, mais determinada, e a pessoa fala, nossa, o que aconteceu com você? Foi uma ressignificação profunda do meu eu. Essa é a maneira de você mudar, você ressignificar o seu trauma. Essa é a forma inteligente de você mudar o seu processo. Da mesma forma, as crenças limitantes, que já são o quê? Frases e mentiras, conceitos que foram criados, que também tem no processo da memória. Ou seja, as crenças limitantes são mais difíceis que os traumas, porque os traumas você chega na raiz, ressignifica emocionalmente, lógica, e aquilo desencadeia um processo de transmissão. Mas depende da sua experiência, é você que está sendo transformado, ok? Agora, a crença limitante, ela pode estar na sua família há gerações. Então, superar crenças limitantes é praticamente acessar a sua história cultural e dizer assim, pai, mãe, vô, bisavô, tataravô, tataravô, sei, minha 10ª geração atrás, você estava errado. E fazer essa mudança de crença é extremamente mais impactante ainda nos seus resultados do que um trauma. O trauma tá aquele alívio emocional, você fica mais bem com você mesmo e opa, vambora, a vida fica mais leve. Mas ressignificar uma crença é simplesmente dizer para toda a sua herança cultural
que eles estavam errados, que eles estavam acreditando numa mentira que contaram. Por exemplo, uma das mentiras que eu ressignifiquei, que foi essa do latino, eu tive que acessar memórias que iam até os meus ancestrais em Portugal. Olha que doideira. Lá, da época da traição de Portugal com os judeus. Aquela crença, né, que prometeram uma coisa e eles acreditaram e aí foram deportados de Portugal para cá. A minha essência almática está conectada a essa crença. Confiamos em alguém e alguém nos traiu. Então nós passamos ao quê? Ter uma crença muito errada em questão de confiar nas pessoas. E eu me expus muito a confiar nas pessoas para acessar essa crença errada e ressignificar. Eu continuei acreditando, ou seja, traumatizou tanto que aquilo ficou tão impresso no nosso DNA que nós nos comportamos daquela maneira e aquele comportamento de acreditar 100% nas pessoas, de ter fé 100% nas pessoas, fez a gente se lascar pra caramba na nossa genealogia. Sempre sendo passado para trás, é o bonzinho bobo, sabe aquele bonzinho que sempre é o bobo dos outros? Então, era um processo nosso desde Portugal, acreditando na Irmandade, mas a Irmandade não estando nem aí com a gente, ou seja, passando a gente para trás a qualquer hora. Então, o que acontece? Eu tive que mostrar, peraí, tá errado essa crença. Tá errado, tá fazendo a gente dar errado, é uma mentira. Não, a gente não pode acreditar em todo mundo. Tem muita gente mentirosa que simplesmente vai mentir completamente da gente, vai fingir que é um amigo e não tem medo. Nós falamos a verdade. Nunca tivemos essa crença de ter que mentir, que é uma crença também. As pessoas acham que precisam mentir, é uma crença. Mas acreditar 100% dos outros também é outra crença errada, dá problema. Porque aí você encontra o mentiroso que acredita que tem que mentir e encontra o bonzinho que acredita que tem que falar sempre a verdade e acreditar nas outras pessoas. Então o que acontece? Aí dá ruim. Era o que dava comigo, dava ruim. Toda hora dava ruim, porque sempre tinha um malandro querendo mentir para mim. E eu ainda continuava sendo enganado e se lascando, até que eu depurei tudo isso. Mas eu tive que ser passado para trás 5 vezes de forma muito dolorida para eu parar e questionar, peraí, tem uma coisa errada. Ou seja, a crença limitante, ela é muito sutil. E da mesma forma com o trauma te impede de agir. A crença não te deixa ter um resultado. Se você tem algum resultado que você não consegue chegar, provavelmente você tem uma crença limitante. E como que trava, como que libera esse processo da crença limitante? Como é que resolve esse negócio da crença limitante? Primeiro fato, entender que a crença limitante, então, ela é uma mentira. E o que é uma mentira? Uma mentira é uma coisa que parece ser verdadeira, mas não é. Uma mentira é algo que parece ser verdadeiro, mas não é. Porque não é uma coisa grosseira. Ela é muito parecida. Ela parece, olhando de primeira vista, olhando com muita atenção, ela parece verdadeira. Só se você quebrar ela e puxar e analisar, você vai perceber que é uma mentira. Então, é o que Jesus chamava de sepulcro caiados, fermentos do fariseu. É tudo o quê? Ela é muito piquititica, mas ela está ali no meio e ela finge ser verdade, ok? E ela te sabota. Então, para entender, precisamos entender o que é a verdade. Na sua definição pura. Verdade é a perfeita correlação entre causa e efeito. Porque o nosso cérebro, ele é um buscador de verdade. Por isso que ele ama tanto história. Porque numa história, você é um conjunto de verdades de causa e efeito. Então o cérebro quer dizer assim, ele precisa de informação para dizer para você, olha Rodrigo, se você tomar essa atitude, você vai ter esse resultado. Essa é a perfeita definição de verdade. Verdade é aquilo que mostra para o seu cérebro que agir de uma certa maneira terá um certo resultado.
ou é a perfeita definição de algo, ok? Então aquilo ali, o céu é azul, o céu tem uma atmosfera de tais elementos, isso é uma verdade, X, acabou, é uma definição de algo. Agora, uma verdade, eu respirando, eu levo oxigênio no meu corpo, ou seja, é uma respiração que causa um efeito, ok? Então o que acontece? O que é uma mentira? É uma coisa que você acredita que vai agir assim e vai obter o resultado B. Eu vou agir A, mas eu tenho o resultado B. Isso é a verdade. Isso é a verdade, ok? É a perfeita correlação entre A e B. O que é a mentira? Você age desse jeito, acreditando que vai ter B, mas você tem C. Só que a distância de informação, que eu chamo então percepção temporal, olha, eu estou agindo agora desta forma e vou obter o resultado X. Só que aí aquele resultado vai surgir às vezes um mês depois. Então você às vezes é tão distante a causa e o efeito que a pessoa não consegue entender por que a vida dela deu errado. Ah, deu errado, está dando errado por causa disso, disso, disso. Mas ela, se você analisar, ela não está fazendo nada para dar certo. Ok? Ela está achando que está fazendo, ela está achando que está fazendo, ou seja, ela está enganada, ela está com uma mentira no seu subconsciente. Se você não está obtendo o resultado que você quer, já está tentando há muito tempo, possivelmente existem mentiras dentro do seu subconsciente que estão te levando a tomar decisões que não vão dar o resultado que você quer. Você acredita que vai ter aquele resultado, mas aquele resultado não acontece. Por quê? Porque a verdade ela é absoluta. Você vai agir e vai obter um resultado. Agora, se você no seu subconsciente, por exemplo, sempre ouviu de que não dá para ficar rico, por mais que você haja, o seu subconsciente, que aqui é o detalhe onde mora o problema, você tem 5% só da sua memória consciente. 95% da sua memória ela fica no processo de subconsciente. Quando você toma decisões e vai agir, o que acontece? 5% das suas decisões são tomadas conscientemente. 95% são tomadas de forma inconsciente, de forma automática. E se você está cheio de mentiras que os seus pais contaram, você não acerta, porque as suas atitudes são 95%, 70% erradas e você não percebe. Você fica falando, eu estou fazendo, mas não está fazendo certo. Você acha que está fazendo certo. Você não consegue perceber que está fazendo errado. Está errado no jeito de falar, no jeito de vestir, no jeito de pensar, no jeito de comportar, no jeito na linguagem, no tom de voz, e você não percebe. Porque você só está no 5%. Mas todos os outros 95% de atitudes e ações inconscientes, linguagem corporal, tom de voz, que você está transmitindo, pensamentos, sentimentos, emoções, todas elas estão transmitindo informações e causando efeito, e aí quando você vai colher, você não plantou a coisa certa. Por isso que os resultados, por isso que os frutos mostram se a árvore é boa ou não. Não são as folhas, não são a aparência dessa pessoa. São os frutos dela que confirmam se ela é top ou não. Se não tem fruto, tá cheio de mentira. É igual a figueira seca. Ela apresentou folhas, significa que ela era bonita por fora. Ela tinha uma boa aparência. Ela estava fingindo que era uma figueira boa, mas na verdade ela não tinha fruto. Ela enganou Jesus. E esse enganamento significa o quê? Os frutos. Era melhor não ter folha nenhuma. Melhor era não ter folha nenhuma e ter fruto. A folha era só para falar, eu vou ter fruto. Aí foi Jesus buscar o fruto, cadê? Não tem. Ou seja, os frutos são os resultados daquilo que você é. Significa que se você não está tendo fruto é porque você não está sendo. Só que o que acontece?
Esse 5% é o que você acha que é, o que você percebe que você é. Mas você é, na verdade, você tem mais 95%, é a parte de baixo do iceberg, que não está aparecendo, mas é você. Esse não você, que você não percebe, é o que está te sabotando. É onde tem 100 crenças limitantes, tem 200 traumas. Então não adianta, você tem que acessar esses traumas, você tem que acessar essas crenças e significar elas. Você tem que tomar essa decisão. Se você não fizer isso, não tirar essas cracas para fora, o seu resultado de fora vai ser falso, você não vai apresentar o fruto. E os frutos aqui não é você só ter bens materiais. Significa você não está a ter paz de espírito, você briga com todo mundo, você se acha vitimismo, você está cheio de dor, cheio de tristeza, cheio de doença, cheia de problemas, cheia de trauma, cheia de coisas que não são frutos, mas frutos diabólicos, né? São ausências de tudo. Então, cada trauma traz em sua consequência a falta e a escassez de alguma coisa. E você não manifesta nenhum fruto, nenhuma área da vida. Por quê? Porque está seco lá dentro. Precisa arrancar os traumas, os bloqueios, que vão liberar os seus fluxos energéticos. Tirar as coisas que da mente negativa, que vão liberar a sua potencialidade e a sua fé. Esse é o caminho. Se você deseja avançar nesse processo, nós vamos ter aqui embaixo alguns links. Alguns para a mentoria, onde nós vamos ter aula toda sexta-feira e você vai ter a minha mentoria individual. Durante um ano eu vou te acompanhar para você destravar tudo, ok? Mas também vamos ter aqui um curso específico, mais em conta, sobre mentalidade. Neles nós já temos 20 aulas, eu vou colocar mais. Se você adquirir pelo preço que está agora, você não vai pagar mais nada. As aulas vão ser acrescentadas durante esse ano, muito mais aulas. Eu quero ter ali pelo menos uns 120 vídeos, 120 reprogramações, onde eu vou passar todos os traumas, todos os bloqueios. Bloqueio de falar em público, bloqueio de autoestima, de beleza, de saúde, de protelamento, que as pessoas acabam protelando, coragem, força de vontade, determinação, resiliência. Tudo que tiver de bloqueio eu vou colocar ali e vou destravar você, para você ter esses resultados. E vai ser um quê? Vai ser um conjunto de áudios que simplesmente você vai colocar, escutar e repetir aquelas frases. Você vai pegar um vídeo desse por dia e vai passando. Você vai escolhendo ali os temas que mais vão fazer sentido para você naquele momento. E aí você manda bala. Você põe o áudio, escuta, repete as frases e aquilo reprograma seu subconsciente. É uma forma direta e inconsciente que eu criei, meu método, né, com meu método, onde eu consigo inserir a crença positiva. Independente se você tiver trauma ou não, ele vai reprogramar uma área cerebral sua, à parte, e você já vai ter aquele conjunto de programação separado daquele outro. Com o tempo, aquele outro, ele vai ser desfeito naturalmente. Se você, claro, acessar ele, você consegue fazer isso mais rapidamente. Mas essa programação, ela não impede esse processo. E aí você já ativa uma outra área cerebral, começa a operar por essa outra área cerebral e por inanição, por não utilização, aquela outra parte cerebral, muitas delas, pode não ser todas, claro, alguns traumas vão ter que ser tratados, mas muitos dos pequenos traumas, eles vão sendo dissolvidos pelo simples fato de abandono consciencial. Simplesmente vai chegar uma hora que ele vai estar tão fraco, que seu cérebro vai trazer para você, quer desfazer disso? Ele vai falar, sim, não quero saber mais. Então, ele desfaz, entendeu? Porque se o neurônio não recebe estímulo, ele tende a ser reconfigurado e ser desfeito. Se o neurônio recebe estímulo, ele fica mais forte. Então você vai ter esses áudios que vão fazer o quê? Reestimular. Nós vamos fazer o papel do pai e da mãe de novo, que deveria ter feito. Nós vamos colocar o áudio, e o áudio vai ser uma pessoa falando ali para você, como se fosse seu pai ou sua mãe, e a sua voz interior falando para você, reafirmando o positivo. Até que
a quantidade de vezes que você vai ouvir aquele áudio positivo vai ficar tão forte, tão poderoso, que aí você toma isso aqui, que é agora a verdade verdadeira, que realmente é o conceito correto de como as coisas têm que ser, e aquilo que era crença limitante, uma mentira, ela é dissolvida e vai sendo descartada pelo seu corpo aí, conforme for passando os processos. Ok? Então eu aguardo você de todo o coração, quero que você brilhe, quero que você seja a melhor pessoa possível do mundo e que supere todos os seus traumas, tire tudo e apareça aquele ser maravilhoso que veio para a Terra, sem traumas e sem bloqueios, brilhando na sua melhor intensidade. Meu nome é Rodrigo Nogueira e você está no canal Voadores. Tchau, tchau.